O dinheiro foi criado para conseguir suprir uma necessidade que existia. Na altura da criação da moeda, foi criado o dinheiro com a ideia de haver algo que toda a gente tinha e que era possível efetuar a troca, em vez de se, como até àquela altura, trocar um item por outro item. A verdade é que na altura que foi criada a moeda, o sistema financeiro e a economia não era de todo tão complexo como o atual. Mas a verdade é que foi passando o tempo, as coisas foram evoluindo e os sistemas foram ficando mais complexos. No entanto, continua-se com o mesmo problema. Qual problema? Qual a maneira mais racional de gerir os recursos limitados para satisfazer necessidades ilimitadas? Aliás, este é o problema da economia, da ciência económica. Sempre existiu e vai existir uma dificuldade de modo a que toda a gente tenha qualidade de vida. E o que chateia por vezes mais as pessoas ainda é que, ao mesmo momento, uns têm pouco e mal conseguem suprir as necessidades básicas, outros têm tanto que podem suprir praticamente qualquer necessidade. E fica a questão: porque é que não se imprime dinheiro para todos? Bem-vindos a mais um vídeo Why Because I Want TV. Olá e muito bem-vindos. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que sai muitas das vezes naturalmente às pessoas, muito por desconhecimento sobre o meio económico, o que é perfeitamente normal, já que muitas das vezes estes conhecimentos não passam muito pela discussão das famílias e a escola falha, dá uma lacuna muito grande quanto a esta questão das finanças e da gestão financeira no currículo escolar, na educação obrigatória. Por isso era normal que haja este desconhecimento. Mas isto é tema para outro vídeo. Por isso, digam-me aqui nos comentários se vocês achavam interessante eu trazer assim uma reflexão sobre este assunto. Mas avancemos. Esta solução de chegar à impressora, imprimir e começava a sair dinheiro para toda a gente. Dessa forma não era preciso trabalhar, investir, era uma maravilha, não é? Mas é assim, não é preciso muito tempo para perceber que esta fórmula mágica deve ter algum problema, não é? E a verdade é que tem, como é óbvio. Aliás, o único problema desta ideia é que, bem, a economia não funciona assim. Não dá. Infelizmente não existe nenhuma fórmula mágica ou código que se possa pôr e passamos a ter dinheiro infinito. Mas para se perceber bem isto, vamos a um exemplo. Imaginemos agora que tenho aqui um diamante e tenho aqui areia. Qual deles é que vale mais? Claramente vai ser o diamante. Porquê é que o diamante vale mais do que a areia? O diamante vale mais do que a areia porque há muito mais areia do que diamantes. E como o diamante é mais raro, esta raridade, esta escassez, dá-lhe um valor superior. Agora imaginemos que uma quantidade enorme de asteroides se dirige para a Terra. E estes asteroides estão carregadíssimos de diamantes. Agora, depois do impacto destes asteroides na Terra, este material vai passar a estar acessível a toda a gente, começando a existir imensos diamantes para todos. Agora, o diamante deixa de ser algo assim tão raro para algo relativamente mais comum. Neste cenário, a quantidade de diamantes é agora similar à quantidade de outro metal qualquer. Quais são as consequências disto? As consequências são claras. O preço dos diamantes vai descer porque a raridade deixou de existir. Agora, o diamante é algo comum, é algo de fácil acesso. Ou seja, o seu valor, a sua raridade, deixa de ser representativa. E isto é simplesmente a lei da oferta e da procura a funcionar. Porque se nós temos, antes então deste fenómeno dos asteroides, uma quantidade procurada elevada, mas uma oferta escassa, o preço era alto, o preço era elevado. Mas agora, depois então deste fenómeno dos asteroides, a quantidade de diamantes aumentou drasticamente.
O que significa que com este aumento por parte do lado da oferta e uma procura relativamente estável, ou mesmo que aumente, nunca vai aumentar tanto como aumentou então aqui a oferta, a quantidade de diamantes. O que vai acontecer é que vai haver um crescimento da oferta, uma estabilidade da procura, o que vai representar uma descida na parte do preço do diamante. E a verdade é que isto é um exemplo, não acontecerá, não é? Porque em princípio não caem asteroides cheios de diamantes, mas isto é um exemplo e pode ser trazido aqui para a questão do dinheiro e de imprimir o dinheiro. Porque acontece a mesma coisa, a lei da oferta e da procura vai funcionar da mesma forma. Se começar a imprimir muito dinheiro sem grande preocupação e a riqueza do país se mantiver a mesma ou não crescer na mesma proporção, o que vai acontecer é que vai haver mais dinheiro para uma mesma quantidade de riqueza, ou seja, o dinheiro vai simplesmente valer menos, porque vai começar a ser mais comum, vai ser mais... vai ser as pessoas, que toda a gente vai ter mais, no entanto, esse dinheiro vai acabar por não representar a riqueza do país. Mas vamos agora então para um exemplo mais concreto com esta ideia. Agora o Banco Central Europeu vai começar a imprimir dinheiro para todos, para que todos passemos a ser milionários. A consequência vai ser que todos vão querer agora usufruir deste dinheiro. Por exemplo, esta é a Inês. A Inês é caixa num supermercado. O melhor, era caixa num supermercado, pois agora ela, tal como todos, é milionária e vai comprar uma mansão e um carro. O problema é que todos quiseram fazer o mesmo, mas em pouco tempo já não havia mais mansões à venda. Mas também não há ninguém para as construir, pois todos são milionários. Com este aumento de procura de mansões, o que vai acontecer ao preço das mansões é que elas vão subir a lei da oferta e da procura. Porquê? Porque a oferta de mansões não vai subir. E mesmo que se construa mais, o que não iria acontecer, nunca iria ser a tempo. No fundo, o preço das mansões iria subir. Tanto é que só bilionários poderiam conseguir comprar estas mansões. O que é que isto significa? Significa que o mercado se ia reajustar, de modo a que estes novos milionários, que ficaram milionários pelo dinheiro que começou a ser produzido por parte do banco, ficassem com um poder de compra muito similar ao que tinham antes desta produção drástica de dinheiro. Ou seja, os produtos iriam ficar tão caros, que simplesmente houvesse um reajuste de mercado. Ou seja, este fenómeno nós chamamos de inflação. Mas e se o Estado tabelasse o preço para que ele não subisse? Em um caso desses, as consequências vão ser desastrosas, porque o que vai acontecer é que simplesmente toda a produção e o comércio vai terminar, vai fechar. Vamos ver. A Joana, uma nova milionária deste mundo, decide que quer comer uma pizza. Em condições normais, o entregador viria, mas agora não há entregadores, pois este também é milionário. Como não há ninguém na pizzaria. Pois, para esta pizzaria poder contratar alguém para ir lá trabalhar, o ordenado que terá de pagar vai ser altíssimo. Ou seja, o que vai acontecer é que ela vai ter de subir ao preço dos produtos. E não o podendo fazer, como se está a falar neste cenário, o que vai acontecer é que simplesmente não vai fazer sentido ter o dono da pizzaria ter a pizzaria aberta, porque simplesmente a pizzaria iria dar um prejuízo completo, já que não poderia representar este aumento salarial no aumento dos produtos. No fundo, este exemplo acaba por se estender a todas as outras empresas. Nenhuma empresa, não podendo subir ao preço, iria se manter aberta, porque simplesmente iria ter prejuízo, e isso não faria sentido então manter a empresa aberta. No fundo, a ideia de imprimir mais dinheiro como uma solução mágica para o problema da escassez não é possível. Imprimir mais dinheiro não é uma solução viável. E para quem está aí a achar que é simplesmente teoria o que eu estou a dizer, vamos ver então um exemplo real, um acontecimento real. A Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.
Após perder a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores impuseram à Alemanha enormes sanções económicas. Nesse momento, o governo alemão decidiu então implementar esta ideia maravilhosa. Há falta de dinheiro, toca a imprimir dinheiro, sem grandes stresses. E a seguir as consequências foram visíveis. A inflação começou a aumentar de forma desmedida, o poder de compra das pessoas se não aumentou, e a verdade é que nessa altura o que acontecia era as pessoas até tinham dinheiro na mão, mas a seguir iam ao supermercado e não havia produtos, porque a riqueza do país tinha-se mantido, embora a produção de dinheiro tivesse aumentado. E o que as pessoas viam era um dia irem ao supermercado comprar o produto X e esse produto num dia estar a 15 marcos, por exemplo, e no dia seguinte estar a 20 e no dia seguinte estar a 25. Porquê? Porque simplesmente os donos dos supermercados tinham de fazer esse aumento de preço porque não havia produção e o valor da moeda estava a desvalorizar-se. Porque simplesmente havia mais moeda. E o que aconteceu foi que a Alemanha simplesmente entrou no fundo do poço nestes anos 20. E o melhor exemplo para nós conseguirmos perceber isso é que se nós pegássemos em todo o dinheiro que havia em circulação em 1913, transportássemos essa quantidade de dinheiro, todo o dinheiro que havia em circulação, transportássemos isso para 1923, esse dinheiro não dava para comprar 1 kg de pão. Todo o dinheiro que havia em circulação na Alemanha em 1913 não dava para comprar 1 kg de pão em 1923. A Alemanha conseguiu atingir um marco histórico de 29.500% de inflação ao mês. Este ponto de imprimir mais dinheiro é um assunto muito importante, tanto que é o Banco Central que está a mando deste assunto. E qualquer decisão que o Banco Central tome quanto a este assunto vai ter grandes implicações. Porque imprimir mais dinheiro, aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, tem sempre implicações muito elevadas. E até que possa resolver, se nós estivermos a falar em aumentar dinheiro em quantidades controladas, até pode resolver alguns problemas a curto prazo, mas a verdade é que numa perspectiva macro, a longo prazo, simplesmente não é a solução, não é uma solução viável. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever, se viram o vídeo até aqui é porque gostaram do conteúdo, por isso inscrevam-se aqui no canal para não perderem nenhum vídeo que vai sair, todos eles vão ser na linha deste, por isso não se esqueçam de se inscrever, nós estamos ainda no início, por isso é uma grande ajuda. Muito obrigado por terem então visto este vídeo, não se esqueçam, partilhem com quem vocês acharem que vai gostar do vídeo. Muito obrigado por terem visto, até ao próximo.